Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Clube Ser Negócio. Meu nome é Fabiola Simas, eu em 2021 desenvolvi essa metodologia onde a gente faz um estudo de coaching e de alavancagem de negócio a partir de ferramentas de coaching, de branding e de marketing. E em cima desse estudo a gente cria um projeto e vai implantar esse projeto para alavancar a sua marca. Esse estudo, como o nome diz, Ser Negócio, ele é baseado na pessoa. Então é para médicos, nutricionistas, consultores, profissionais que vendem a sua hora, que essa é a prestação de serviço. E fazendo ali vários mapeamentos de profissionais que vendem a sua hora, vários projetos, eu acabei sentindo a necessidade de ensinar isso para as pessoas que estavam começando, o nutricionista que estava começando, ou que já estava há um tempo na carreira, mas que não tinha toda essa estrutura de clínica, né? E aí eu coloquei todos esses vídeos na Hotmart e você aprende todas as ferramentas que eu aplico individualmente na mentoria, você aprende dentro do Clube Ser Negócio. Além disso, nós temos as aulas online ao vivo para resolver problemas pontuais que você tem aí e que não consegue resolver, que você colocou lá no seu planejamento, acha que está executando da maneira correta, mas não está tendo o resultado correto. Então você vem para as aulas online ao vivo e a gente resolve esse problema. Eu trago também sempre temas relevantes que aconteceram comigo no decorrer da semana. Por exemplo, hoje eu vou falar da importância de posicionamento de marca além do profissional liberal. Por que eu vou falar disso? Aconteceu de eu fazer recentemente uma sessão de diagnóstico com um advogado e eu observar alguns erros que são erros assim banais, que podem ser estruturados e que vão trazer mais profissionalismo a essa marca que é além do profissional. Porque uma coisa é você se vender como o advogado profissional. O advogado profissional, ele vai ser atraente tanto para outros advogados que vão pedir uma consultoria para ele, quanto para alguém que queira que ele dê aula, né? E não necessariamente ele vai ser uma pessoa atraente para um empresário. Por quê? Porque o empresário quer ver estrutura de empresa também por trás dessa marca. Então, se eu quero ser atraente para empresas, eu preciso mostrar a estrutura de empresa. E mesmo um médico, se o médico quer ser atraente enquanto empresa, ele precisa mostrar essa estrutura de clínica. Ele não pode mostrar que a clínica é somente ele. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu acho que eu já tô dando um spoiler da importância disso, né? A importância disso é mostrar a estrutura por trás da marca, né? A importância do posicionamento estratégico de marca para profissionais liberais. Esse é o tema de hoje. Se você está precisando entender um pouquinho mais disso, fica comigo até o final. O que é o posicionamento de marca? Escolher, definir e limitar. Seguinte, me lancei no mercado como nutricionista. Se eu não escolho um nicho claro, se eu não defino, se eu não faço algumas escolhas assertivas para mim, eu vou ter dificuldade de posicionar a marca além do meu trabalho. Eu vou ser somente mais uma nutricionista. Então, posicionamento de marca basicamente é fazer escolhas. E eu deixei aqui essa figurinha escrito branding, porque o brand, né, que quer dizer marca, é você marcar no mercado, é isso, é você fazer escolhas. Ai, Fábio, mas eu não sei, eu atendo todo mundo, eu resolvo tantos problemas. Mas na comunicação externa, né, na externalização da comunicação, você tem que escolher um problema para externalizar. Por quê? Porque se eu faço uma comunicação direcionada para um único problema, não significa que eu não vou atrair outros clientes que estão de alguma maneira ligados àquele problema, mas que eu também posso atendê-los, né? Mas, pelo menos assim, o público em geral, toda a minha audiência tem clareza sobre o problema que eu resolvo. Eu gosto muito de uma situação que é uma arquiteta que eu conheci há um tempo atrás, antes ainda de abrir Alento Planejados. Eu conheci uma arquiteta que ela tem uma empresa de arquitetura, eu faço a maior propaganda dela, vocês podem seguir ela no Instagram, que se chama Firma Arquitetura. A Firma Arquitetura, ela tem o objetivo, a missão de trazer bem-estar para os ambientes de trabalho. Eu não lembro exatamente como ela escreve essa missão, mas é isso. Ela estuda muito a empregabilidade, ela estuda muito como trazer bem-estar e produtividade para os empregados se sintam bem aonde eles estão trabalhando, como sendo a extensão da sua própria casa, e performem porque estão se sentindo bem nessa simbiose ambiente de trabalho e eles, certo?
Mas a firma arquitetura, ela atende algumas pessoas baseado em todo esse conhecimento da neurociência, da neuroarquitetura, da arquitetura do bem-estar. Então, ela faz, sim, projetos residenciais, às vezes ela até posta lá nos stories dela, mas o foco dela é fazer projetos de empresas, não é nem projetos comerciais, né? A gente nem tá falando aqui de um projeto comercial de uma clínica, a gente tá falando de uma empresa focada em que os funcionários, a firma mesmo, né, que é o nome dela, os funcionários se sintam à vontade naquele ambiente. Ela divulga só isso, ela fala sobre empregabilidade, tá vendo como é bem nichado? É sobre isso que ela fala? Mas se tu chegar para ela e perguntar, tu já faz residência? Ela vai dizer, faço. Se ela tiver tempo e ali na cronologia dela e puder projetar, hoje ela já tem equipe, né? Ela vai fazer. Mas o que ela divulga é firma. Você tem que escolher. E como é que eu faço essas escolhas? As escolhas estão diretamente ligadas com o nosso propósito de existir além do lucro, que eu sempre falo que é a proposta de valor. Então, para ti que já está dentro do Clube Ser Negócio, volta lá na aula de proposta de valor, dá uma lida naquela guia de perguntas para direcionar a proposta de valor, define melhor essa tua missão de existir além do lucro. Ai, Fábio, mas eu preciso de dinheiro, o caixa tá ruim, eu sei, mas quanto mais você tiver clareza e definição sobre essa missão, mais você consegue comunicar ela e naturalmente o dinheiro vai vir, porque você vai se conectar com as pessoas que se impactam com essa comunicação dessa missão. Então, se você tem aí uma missão bem definida, você vai impactar as pessoas que se conectam com essa missão. Outra maneira de eu definir e escolher o público e nichar é eu definir valores para minha marca. Eu não me conecto com todo mundo, eu me conecto com as pessoas que têm os mesmos valores que eu. Tem uma brincadeirinha, né, que a gente sempre fala, que mulher solteira sai com mulher solteira e mulher casada sai com mulher casada. Homem solteiro sai com homem solteiro e homem casado sai com homem casado. Por quê? Porque as conversas são diferentes. A mulher casada, ela conversa sobre os filhos, ela conversa sobre a necessidade de deixar esse lar funcionando. A mulher solteira conversa sobre as dificuldades que ela tem de sozinha dar conta da casa, de sozinha fazer tudo o que tem que fazer no ambiente da casa e ainda ter tempo para sociabilizar na rua. A mulher solteira vai falar sobre os filhos, sobre a educação dos filhos, como é difícil encontrar outras crianças da mesma idade. A mulher solteira que não tem filhos, ela não vai ter essa preocupação. Ou a solteira que tem filhos, ela vai ter a preocupação de como fazer para que ela tenha a vida dela, para que ela eduque os filhos, estando sozinha nesse lar. Os problemas dessas duas pessoas são completamente diferentes. Significa que mulher solteira não vai conversar com mulher casada ou não vai ser amiga de mulher casada? Vai, mas as afinidades delas serão diferentes. O fluir dessa conversa é diferente. Cara, eu tô colocando uma coisa assim bem ridícula para vocês perceberem como sim, eu defini o que é objetivo, o que é valor, o que é intrínseco meu, vai fazer com que eu me comunique melhor com a audiência que vai me valorizar. Se eu não defino isso a partir de mim, eu não vou conseguir me comunicar com a audiência que vai me valorizar. Então, uma conversa de uma mulher solteira com uma mulher casada, elas não têm o mesmo ponto de olhar. É legal, tem crescimento, uma pode trazer um olhar diferente para a outra, mas são nichos completamente diferentes. E aí, a fluidez dessa comunicação não é a mesma. Por isso que você precisa definir quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, o que faz sentido para você atender e o que faz sentido para você não atender e deixar isso bem comunicado, porque você se conecta com as mesmas pessoas que têm os mesmos problemas. É assim que você vai encontrar o seu posicionamento estratégico. Combinado? Então é sobre definir, delimitar, limitar e escolher. É sobre isso o posicionamento de marca. E o que compõe um posicionamento de marca, né? Beleza, Fabiola, eu já entendi que eu preciso definir meus valores, minha missão, preciso voltar lá nas tuas aulas do Clube Ser Negócio, fazer as 6 primeiras aulas todas de novo, né? Mas, de forma prática, o que eu tenho de comunicação criada que vai mostrar, que vai imprimir tudo isso que eu defini através de palavras, né? Porque a minha missão eu vou definir através de um texto de palavras, os meus valores eu vou definir através de um texto de palavras, né? O que eu tenho de impresso que deixe isso claro?
Uma logomarca bem definida, tá? Então, uma logomarca bem criada, que vai ser criada a partir de tudo isso que você definiu para tua marca. E quando eu tô falando para tua marca além do teu profissional. Vamos lá, vou dar um exemplo assim bem pequeno. Massoterapeuta. A massoterapeuta, a mão dela é diretamente ligada com o resultado. Toda massoterapeuta sabe que toda mão é diferente, que toda energia que se passa ali na mão é diferente, que por mais que ela aprenda toda uma técnica, cada corpo é diferente, às vezes ela não consegue colocar essa técnica em prática e que o manejo dela está diretamente ligado com o resultado dela. Mas como é que eu comunico isso, né? Essa é a dificuldade. Como é que eu comunico isso? Primeiro lugar, sabendo disso, né? Sabendo que meu manejo. E ela sabe que vai ter manejos que fluem e vai ter manejos que não fluem. Ela já percebe ali quais são as pessoas que fluem ou que não fluem. Por exemplo, ela já sabe que ela consegue lidar com aquela cliente mais tímida ou que ela não consegue lidar com a cliente mais tímida. Ela já sabe que ela consegue lidar com determinadas situações cirúrgicas ou não consegue lidar com determinadas situações cirúrgicas, até porque nunca viveu aquilo. Ou ela sabe que ela consegue lidar com determinados corpos ou não. E isso tem que ficar claro. Eu preciso definir para mim internamente e através da minha logomarca eu vou passar aí para uma agência de publicidade e ela vai criar essa logomarca em cima daquilo que eu quero imprimir nessa logomarca. Não é simplesmente eu entrar lá no Canva app, escolher uma letra qualquer porque eu gostei daquela letra, escolher uma figurinha qualquer porque eu gostei daquela figura. Eu preciso saber o que eu estou interpretando, o que o inconsciente coletivo interpreta daquele estilo de letra, daquela figura que eu escolhi para minha logomarca. Não tem jeito, você precisa contratar. Se você quer se posicionar como marca, você vai precisar contratar alguém que faça uma marca padrão e que interprete tudo isso que você quer passar para essa audiência que você determinou que você quer se conectar. Constância de divulgação. Não adianta você lá criar uma super logomarca, criar um Instagram, criar um Facebook e aparecer. Uma hora aparecer todos os dias e depois nunca mais aparecer. Uma hora aparecer todas as semanas, depois nunca mais aparecer. Aparecer todas as semanas no feed, mas não aparecer nos stories de um Instagram. Isso não funciona. A constância da divulgação, cada vez mais a audiência tá ligada em você, ela tá te observando, ela tá te observando. Eu sempre falo, ela te namora para então te comprar, certo? Então ela te namora para então casar. Ai, Fábio, tem gente que nem namora e já sai casando. Concordo com você, mas ela tá te acompanhando por um determinado período e a frequência que você tá divulgando nesse canal de comunicação que você decidiu divulgar vai fazer toda a diferença para que ela te compre, tá? Produto bem definido. O que é o produto? Quem faz lá o Clube Ser Negócio, eu sempre te explico que você não vende a massagem, né? Ah, você não vende só a massagem, só uma massagem. Você tem que vender um pacote de massagem que solucione um problema. Então, você tem que ter uns 2, 3 produtinhos bem definidos para 2 ou 3 probleminhas que você cura. Ai, Fábio, mas eu posso curar vários problemas. A gente voltou no problema lá de se definir. Você pode curar vários problemas de uma mesma pessoa, mas você vai atrair essa pessoa a partir de um problema que você cura, tá? Então, ou você cura ali o emagrecimento com saúde, ou você cura ali a saúde, o bem-estar a partir de uma massoterapia. Você tem que encontrar o que você cura. Ah, e os advogados? Os advogados também precisam mais ainda, porque pensa, eu quero contratar um advogado generalista que entende de tudo, ou eu quero contratar o advogado que melhor entende de imposto de renda para me ajudar a não ter problema com o leão em cima disso aqui que eu tô fazendo. Né? Eu prefiro contratar o que melhor entende daquela situação. Mas, se ele me atender muito bem naquela situação e eu tiver um contrato aqui de sociedade para fazer, eu vou chamar ele porque eu confiei nele e ele me atendeu muito bem. E aí ele vai ter que entender também de sociedade, mas ele chegou até mim através de um problema específico que estava declarado que ele ensinava. Entendeu? Então, você vai sim atender a mesma pessoa com outros problemas, mas você chega até nelas nos problemas que você escolheu divulgar,
Combinado? Então você tem que escolher divulgar alguns problemas e daí você vai atender a outros problemas. Será que tá bem claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, manda para mim, tem todos os meus contatos aqui nesse YouTube. Aliás, se inscreve nesse canal se você ainda não faz parte do Clube Ser Negócio, né? Quem faz parte também se inscreve aqui nesse canal. Deixe suas dúvidas aqui nesses comentários que eu vou adorar solucionar para vocês, tá? Atendimento a partir da... Primeiro atendimento é que quando a gente define produto, eu tenho que definir também uma jornada do cliente, que a gente chama. O que é a jornada do cliente? É a seguinte, o cliente veio do nada até mim, ele fez uma massagem, certo? Ou ele veio do nada até mim fazer uma consultoria aqui na área jurídica. Essa consulta, ela tem preço? Ela tem que ter, tá? Ela tem que ter, se você está se posicionando como marca, como estrutura de empresa, você tem custo empresarial, você tem custo dessa estrutura. Então não dá mais para estar entregando coisas grátis do nada, tá? Então você tem que cobrar esse primeiro atendimento de massagem, você tem que cobrar essa primeira consultoria aí, no caso da advocacia, certo? E aí, a partir dessa cobrança, eu tenho que ter um processo bem claro e bem definido de oferta de um pacote de serviços para essa pessoa, tá? Eu tenho que ter bem claramente escrito isso em algum lugar, porque isso passa profissionalismo. Um papel timbrado, onde eu vou ter os próximos passos dessa pessoa junto comigo dentro da minha empresa, lá definido e passado para ela, ou por WhatsApp ou por e-mail, não importa. Mas que eu deixe isso muito claro. Ai, Fábio, mas ninguém hoje lê um PDF, será? A gente brinca aqui no mundo das startups, tudo começa com um PDF. Então, um PDF bem estruturado, ele vai angariar milhões, porque aquela pessoa vai mostrar aquele PDF, vai fazer um pitch de venda e vai angariar milhões. Então, será que ninguém lê? Cabe a você despertar a curiosidade do leitor nesse teu papel. Cabe a você entregar esse papel e pedir: e aí, você conseguiu abrir, dar uma olhada? Tem qual parte desse material que eu te mandei não ficou bem claro? Cabe a você tá buscando que o seu interlocutor leia e engaje nessa leitura. E, logicamente, aqui novamente você vai precisar de uma estrutura bem clara e um papel timbrado, algo que atraia essa audiência, tá? Público bem definido, eu já deixei claro, né? O que é definir o público? É definir a idade, é definir alguns valores que esse público tem, é definir alguns problemas que esse público tem, né? Não tem como eu criar um produto bem definido se eu não criar um público bem definido. Então, se você quer posicionar a sua marca, você tem que começar a fazer essas escolhas. Tem que fazer a escolha, seguir esse caminho pelo menos por 6 meses, 12 meses. Não adianta dizer assim: ai, Fábio, eu fiz todo um planejamento estratégico. Outro dia, há um tempo atrás, eu fiz uma consultoria financeira com uma cliente que tinha feito um reposicionamento de marca e um rebranding. Ela ainda utilizava o Instagram pessoal e o Instagram do rebranding. E aí, qual era a desculpa dela? Ai, mas esse do rebranding eu quase não tenho seguidores nem visualizações. Depende de você. Se você está bem posicionada, estruturada e confiante sobre as suas escolhas nesse rebranding, você não vai dar bola para isso, vai confiar até com que essa empresa performe dentro desses valores público que você definiu. E muitas vezes você define um público bem difícil de alcançar, que era o caso dela, um público que com poucas empresas você vai performar um negócio e não vai ter mais muito tempo de comunicação, então vai ter poucos seguidores, porque só vai ter os seguidores engajados que realmente vão comprar de você. Simples assim. Agora, se você fica aí nas métricas da vaidade, você vai continuar utilizando os dois Instagram. Tem o Instagram pessoal e o Instagram desse rebranding. Então, é importante e você tem que largar as métricas da vaidade nesse momento e realmente focar na lucratividade da empresa. Parar de achar que ser visto é ser lembrado e só por causa disso eu vou vender. Combinado? O que mais que a gente tem para posicionamento de marca para profissionais liberais? Como que eu faço? Agenda limitada. Uma coisa que eu sempre falo, você vai executar, você tem que se olhar enquanto empresa, mesmo que você não tenha mais ninguém te ajudando aí, você tem que se olhar como empresa. Então não adianta abrir a tua agenda de segunda a sexta, das 5 da manhã às
10 da noite. Olha, aí você olha para essa agenda das 5 da manhã às 10 da noite e diz assim, olha quantos horários eu tenho para vender. Tá, beleza, mas dentro dessa agenda, que horário que você deixou separado para planejamento estratégico de marca? Que horário que você deixou separado para fazer o teu financeiro? Que horário que você deixou separado para fazer a tua divulgação, a tua comunicação? A estrutura comercial de grandes empresas, ela equivale a pelo menos 50% da empresa. Toda a estrutura de marketing, CRM, de funcionário que tu precisa é sempre igual ou maior à estrutura de produção da empresa. Então, se a tua empresa não tiver pelo menos metade do tempo focada em divulgação, em comunicação, em estruturação de marketing, estruturação dessa comunicação, a tua empresa não é empresa. Ela é só você trabalhando que nem uma louca, né? Presa, certo? Então você precisa delimitar os horários da tua agenda que vão ser de divulgação, que vão ser de estruturação, de administração e os horários que vão ser de entrega para pacientes. Ah, mas o meu paciente só podia naquele dia que era bem o meu horário. Manda ele embora, vem na próxima semana, é a demanda que tem que se moldar a você, não você que se molda a demanda. Isso é posicionamento de marca, né? As pessoas famosas que você conhece, elas não têm agenda para fazer show. As pessoas famosas que você conhece, os outros esperam por elas. Vai ser da mesma maneira com você. A demanda vai ter que se moldar a você. Então, o que eu recomendo? Que você deixa para execução nessa tua consultoria, advocacia ou massoterapia, para execução de atendimento com o cliente, você deixe sempre umas 2 manhãs, 2 tardes, 2 noites, tá? 2 manhãs, 2 tardes, 2 noites. Calcula aí quanto que tem que ser o teu preço hora vendido para que ele compense o outro tempo de estruturação. E o outro tempo de que você vai deixar livre não é para tomar cafezinho com as amigas. O outro tempo que você vai deixar livre é para trabalhar na tua empresa na parte administrativa e de divulgação, certo? Então, agenda limitada. Primeiro atendimento ou consultoria inicial precificada. Já falei sobre isso. É posicionamento certo. Processo de atendimento bem definido. Já falei sobre isso. O que é processo? Faço o primeiro atendimento e depois entrego qual é o passo a passo que ele vai dar para chegar até aqui. Vamos dar um exemplo? Fabiola, faz sessão diagnóstico. A partir da sessão diagnóstico, eu entrego o passo a passo do que a gente vai fazer nos próximos dias e entrego também um formulário para ele preencher. Eu gero o contrato. A partir do contrato, ele paga e daí a gente começa o atendimento. Lá naquele formulário já está escrito quantas sessões vão ser, quais vão ser os passamentos das sessões. No contrato também está escrito isso, então ele sabe exatamente como vai funcionar nosso trabalho. Secretária para cobrança. Às vezes, vai chegar um momento que fica chato tu cobrar das pessoas. Então, às vezes, é legal que tu contrate um atendimento para fazer agendamentos e cobrança. Principalmente agendamento, você tem que ser organizado, mas não necessariamente seu cliente é organizado. Então, às vezes, o cliente marca contigo e desmarca, às vezes o cliente marca contigo e esquece, e por isso tu precisa de uma secretária para estar lembrando ele do atendimento, para estar lembrando ele que ele não pode desmarcar, ou que se ele desmarcar, ele vai ter um ônus com isso, ele não pode desmarcar sem ter ônus nenhum. Isso precisa ficar claro. E isso é meio chato, às vezes, da Nutri, querida, que pega no colo para que você faça a dieta, ela mesmo ser a chata que vai ficar te cobrando. Então, às vezes, você vai ter que terceirizar isso aí de alguma forma, tá? Nem que seja criando um outro celular e falando que você é outra pessoa, se passando por outra pessoa para ser essa postura, né? Eu sempre digo que a venda precisa do pai e da mãe. Então, aqui é o pai cobrando, né? A mãe vai passar a mão na cabeça, né? Aqui é o pai cobrando. É a parte masculina dessa situação. A gente precisa. Materiais gráficos e digitais padrões, eu já deixei bem claro, né? Postura profissional. Postura, eu vim aqui maquiada, eu vim aqui arrumada para estar falando com vocês. Isso é muito importante, apesar de que nós estamos com um problema aqui numa unha. Mas isso é muito importante, eu estar o tempo todo cuidando tanto da minha imagem pessoal, quanto da minha postura nessa fala. Prestando atenção de como eu estou me comunicando com você. Isso é muito importante. Quanto mais eu presto atenção na minha postura profissional, mais eu passo essa postura profissional para as pessoas e elas interpretam. Sabe aquela história de que a comunicação está muito mais no que você transmite do que no que você fala? Eu acredito nisso, mas a gente é ser humano e o grande diferencial entre a gente é a capacidade de comunicação da fala, certo? Se eu nem falar direito, como é que eu vou fazer com que o outro perceba que eu tenho um posicionamento realmente de valor?
se eu nem falar direito. Então, presta atenção um pouquinho na tua comunicação, tanto escrita pelo WhatsApp, quanto na tua comunicação falada. Postura profissional é isso, tá? Repertório profissional. Eu preciso demonstrar repertório. E como é que eu demonstro isso? Dizendo, olha, eu tenho aqui uma cliente que é médica, eu tenho aqui um cliente que é advogado, eu tenho aqui um cliente que é massoterapeuta, aqui a gente passou por essa situação, aqui a gente passa por essa situação. Estude situações se você não tem as situações aí. Olha, isso me lembra a situação que uma amiga minha contou e ela resolveu dessa forma, que era uma situação assim, assim, assim. Estude, busque esse repertório. Você tem que ter essa bagagem para ter a solução na frente do cliente. Mesmo que você não tenha a resposta, muitas vezes eu não tenho as respostas. E às vezes eu não tenho as respostas porque essas respostas vão gerar outros problemas que talvez não vão trazer respostas. E aí eu prefiro dizer, olha, eu não sei, eu vou estudar, mas eu sei onde ir buscar as respostas para te trazer soluções. Outra vez, para te trazer mais perguntas, para que você defina o que você quer fazer. Esse é o meu papel aqui. Tá? E eu preciso ter esse repertório, eu preciso saber onde buscar. Então, mentorias, mentores, estudos, professores, né? Mentores está na moda, mas professores, tenha onde buscar esse repertório profissional. Isso vai fazer toda a diferença e vai mostrar profissionalismo da tua parte. O que mais que a gente tem aqui? Ó, erros comuns. O que eu mais vejo de erro quando eu estou fazendo uma sessão diagnóstico? Ficha do Google desatualizada. Não sei se você sabe o que é a ficha do Google. Se você não sabe, tem uma aula bônus lá no Clube Ser Negócio sobre ficha do Google. Vai lá estudar. Ficha do Google desatualizada, com foto do antigo escritório, com foto da antiga clínica, com foto antiga tua. Ficha do Google com o endereço errado, com horário de atendimento errado. É o que eu mais encontro nas minhas sessões diagnóstico. Isso é incongruência de comunicação. O Google é o funil, é o fundo de funil. As pessoas vão te encontrar a partir de fundo de funil. Outro dia a gente teve um problema com uma máquina de lavar e foi no Google que eu encontrei a solução. E foi no Google porque a ficha do Google do cara estava perfeitamente atualizada. Tá? Então me demonstrou estrutura, eu chamei rapidinho, ele me atendeu e eu paguei numa boa, sem saber qual é o tamanho dessa empresa com quem eu estava falando, porque estava atualizada, tinha bastante depoimento, tinha depoimentos recentes, estava tudo lá. Logomarcas diferentes em caso material ou canal de relacionamento. Ah, eu coloquei aqui, ó, logomarcas diferentes em casa, material ou canal de relacionamento. Ou seja, às vezes tá uma logomarca lá, né? Eu tenho uma loja que eu atendo que ela tá com uma placa de logomarca lá na entrada da loja dela, que é uma loja física. Ela tá com outra logomarca que a gente criou em todos os canais de mídias sociais e ela tem outra logomarca no cartão de visita delas. Então eu falei, olha, nós vamos trocar pelo menos esse cartão de visita para que o mesmo cartão de visita seja a mesma logomarca dos canais digitais. Tudo bem, tu não tá com a tua placa com a mesma logomarca, mas pelo menos nos canais digitais todas são iguais, tá? Isso é muito importante. Porque aí eu mostro quando eu tenho logomarcas diferentes, eu mostro descaso, eu mostro que eu cansei da empresa, né? Ah, tem aqueles profissionais que estão há 30 anos fazendo a mesma coisa. Ah, eu tô há 30 anos, né? Outro dia eu fui num hotel, inclusive deixei um Reels falando sobre isso, onde quem é profissional de marketing percebeu que é um hotel antigo, que cresceu e que ele não estabeleceu padrão para toda a comunicação visual. Então, tem lá, a recepção está com uma comunicação visual, os quartos estão com outra comunicação visual, as novas áreas e os novos uniformes têm outra comunicação visual. Isso mostra incongruência, né? Lógico, um hotel é mais difícil de eu conseguir, é sempre muito custoso eu conseguir economizar toda essa comunicação, mas quando você vai na Disney, a comunicação tá toda igual. Você não vai encontrar essa incongruência. Então, se você quer entregar algo no nível Disney, que tá muito famoso, tá todo mundo falando de experiência, né, você tem que olhar a comunicação. Então, acordos apenas verbais ou por escrito na conversa do WhatsApp. Cara, isso é o que eu mais vejo. Ai, o que eu mais encontro de problema é aqui. Ai, Fabi, eu combinei isso com a minha cliente. Eu falei, onde é que tá esse combinado? Ai, tá aqui. Aí é um baita escrito, sem pontuação, que a gente não consegue nem entender direito. Eu não consigo entender direito. Quanto print eu recebo? Gente, parem com isso. Se vocês vieram para o clube, se vocês são meus clientes, eu não quero mais ver esses prints.
tá? E quem faz isso ainda, observe. Tá muito. Ah, ficou tudo muito fácil a gente se comunicar por WhatsApp, ficou tudo muito fácil a gente se comunicar facilmente, e daí a gente não olha mais esses acordos. Os acordos têm que estar bem claros, ou através de um e-mail, ou através de um PDF no WhatsApp. Então tá, ó, tô mandando aqui o que a gente acabou de combinar. Dá uma olhada e me dá um ok. Perfeito? Atendimentos em qualquer horário, nos moldamos aos nossos clientes. Acabei de falar disso, né? Ah, o cliente entra em contato comigo, olha, o que for melhor para você eu faço, tá? Eu sei que do teu ponto de vista é, meu, que legal, eu sou personalizada, eu sou única, mas do ponto de vista do cliente é, meu Deus, ela tem o dia inteiro para me atender, tá? Então, quem tem o dia inteiro, quem tá o tempo todo, não é organizado, não é disciplinado, não é uma pessoa que é muito buscada pelos outros. Então, pense bem se isso está passando mais uma sensação de personalização ou mais uma sensação de bagunça. Doar informações sem cobrar nada em troca. O cliente vem e te pede uma consultoria ali, a advocacia acontece muito isso, né? Ai, doutor, dá uma olhada no meu processo. Dou uma olhada no seu processo, R$150. Dou uma olhada no seu processo, R$200. Ah, mas é só uma olhadinha, um processo simples, tudo bem. Mas eu tenho aqui os meus clientes a atender e eles me pagam por isso. Eu não posso. É até inconveniente com eles eu fazer o seu olhada do seu processo grátis, sendo que eles estão me pagando uma assessoria mensal para que eu faça a olhada dos processos deles. Então, isso tem que ser posicionado, tá? Ai, mas assim eu vou perder aquele super empresário, porque ele vai encontrar um outro advogado. Vai encontrar um outro advogado que está começando, que não está se estruturando. Se você quer se posicionar, você tem que se posicionar. Estar sempre corrido. Ah, eu tô numa correria. Eu tô numa correria, tu não corre, meu Deus, não corre. Estar sempre corrido para mim é desorganização. Se você tá não corre, não tem tempo, se eu quero marcar algo com você e você não sabe que dia que você pode marcar, que hora você pode marcar, quando pode me entregar, você não tem domínio sobre a sua agenda de tarefas. Se você não tem domínio sobre a sua agenda de tarefas, como é que tu quer vender a tua hora? Então tenha horas a serem vendidas, tenha horas para se divulgar, tenha horas para fazer reuniões. Combinado? E esses são os erros comuns de posicionamento estratégico de marca dos profissionais liberais. Espero que eu tenha contribuído para que você cresça seu negócio, para que você fature mais, para que você lucre mais, consertando alguns desses erros. E se você precisa aí de uma consultoria especializada, que eu olhe bem direitinho para a tua empresa e quais são os problemas que você está tendo aí, me chama que eu vou adorar te chamar, te ajudar. Beijo! Obrigada por me ouvir até aqui, né?